Bom, pessoal, então agora retomando, princípios que fundamentam a atividade jurisdicional. Primeiro princípio, o princípio da transcendência, repercussão geral, previsto no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição. Qual a finalidade desse princípio da transcendência? Garantir, em última instância, segurança jurídica, quanto à interpretação de questões constitucionais que sejam dotadas de repercussão geral. Repercussão geral significa dizer que aquela questão, aquele tema, aquela interpretação, aquele assunto transcende os limites subjetivos de um determinado processo, de uma determinada ação. A questão, tendo em conta a sua relevância social, jurídica, política, econômica, transborda os limites subjetivos de eventual processo. Tem interesse geral. Então aqui você unifica o entendimento, unifica a interpretação, garantindo em última instância maior estabilidade, maior previsibilidade, maior segurança jurídica. Veja como dispõe o parágrafo 3º, lá do artigo 102. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas. Deve ficar demonstrado que aquela questão constitucional debatida transborda os limites subjetivos do processo a partir do qual ela foi suscitada. Como eu disse, a questão deve ser de interesse geral, deve ter repercussão geral, econômica, política, social, jurídica, que, como falado, transborde os limites dos interesses meramente subjetivos. Seguindo, discutidas, no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Decidida a questão constitucional quanto à repercussão geral, a decisão quanto à questão constitucional ela terá efeitos gerais, erga omnes. Não estou falando da questão concreta submetida à apreciação, mas sim da questão relativa à repercussão geral. Assim sendo, no recurso extraordinário, 2 procedimentos se instauram, uma vez conhecido o extraordinário. O primeiro procedimento, para que o tribunal decida quanto à questão constitucional dotada de repercussão geral. Decidida a questão constitucional, a decisão, como dito, vai ter efeito erga omnes, repercussão geral. Um outro procedimento, o STF decide o caso concreto, a questão subjetiva submetida à apreciação. Então, na questão constitucional, embora suscitada a partir de um processo subjetivo, você tem uma hipótese constitucional de objetivação do processo subjetivo. Ela foi suscitada a partir de um processo subjetivo, conhecido extraordinário, tendo em conta a repercussão geral daquela matéria, daquela questão constitucional. Essa questão vai ser objetivizada, pois a decisão ali proferida vai ter efeitos gerais. Inclusive, veja que interessante, o recurso extraordinário, suscitado aqui a partir de processo subjetivo, a parte poderá desistir do recurso extraordinário, já conhecido antes do mesmo ser julgado. Mas nesse caso, embora o STF não analise mais a questão subjetiva submetida à apreciação, o STF prossegue no julgamento, uma vez já tendo sido conhecido o recurso extraordinário, para analisar a questão constitucional dotada de repercussão geral e definir a sua interpretação, o seu alcance. Pois, como dito, a questão ali ela foi objetivizada, embora suscitada a partir de um processo subjetivo. Porque é uma questão aqui que tem interesse geral, não interessa apenas as partes daquele processo, a partir do qual a questão foi suscitada. Transcendem, transbordam os limites subjetivos daquela ação, daquele processo. Por isso o princípio da transcendência, que quer, em última instância, garantir maior previsibilidade, estabilidade, segurança jurídica. Portanto, primeiro princípio da transcendência. Segundo princípio,
da celeridade processual, da duração razoável do processo. Veja o artigo 5º, 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E qual é a finalidade desse princípio da celeridade, da duração razoável do processo? Dar mais efetividade à Constituição e aos direitos fundamentais. Garantir a efetividade dos direitos fundamentais. Sim, porque um direito tardio é um não direito. É muito conhecido, né, aqueles casos que a gente fala, aqueles casos famosos, né? Quando o judiciário julgou, a parte já tinha morrido. Quem vai eventualmente obter o direito ou usufruir daquele direito são os bisnetos, os netos. Isso não é direito. Pelo menos não aquele que tinha originariamente o direito. Então, a celeridade processual, a duração razoável do processo, ela tem a nítida finalidade de garantir a efetividade dos direitos fundamentais. Porque a partir, em última instância, do processo judicial, que se garante de forma efetiva e definitiva, direitos fundamentais constitucionais. E prestação jurisdicional tardia não é prestação jurisdicional. É um simulacro de prestação jurisdicional. Então, o que se tem aqui é o objetivo, dentro de um prazo razoável, celeridade e razoabilidade do processo, se prestar jurisdição. Se decidir a questão submetida ao Poder Judiciário. E, repito, em última instância, garantindo-se da forma mais rápida e célere possível a efetividade da Constituição e dos direitos fundamentais. Publicidade dos atos processuais. Artigo 5º, inciso 60 e 93, inciso 9. Veja lá, artigo 5º, inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigir. Então, a regra é a publicidade. E por que a regra é a publicidade? Igualmente para garantir segurança jurídica, previsibilidade quanto às decisões, imparcialidade do órgão julgador. Aqui nós temos um princípio fundamental para se evitar abusos que possam ser cometidos pelo próprio Poder Judiciário. Que possam ser cometidos, eventualmente, por seus membros. Então, a partir do momento que as decisões são públicas, se possibilita um maior controle, evitando-se abusos em relação àquilo que os juízes decidem. Decidem à luz do sol e não nas sombras. Submetidos, portanto, à própria crítica, à fiscalização pública, garantindo-se dessa forma segurança jurídica, previsibilidade, principalmente imparcialidade de suas decisões. Podendo haver restrição a essa publicidade, sim, excepcionalmente. Mas veja, a restrição é para atender direitos fundamentais, especificamente direito à intimidade, naquelas questões de interesse predominantemente individuais subjetivos ou interesse social da sociedade como um todo. Não interesse do magistrado, não interesse do magistrado, não interesse do político X. Veja o 93, inciso 9. 93. Todos os julgamentos, inciso 9, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados. Dever de fundamentação e motivação das decisões, como eu disse, para possibilitar o controle sobre elas, garantindo segurança jurídica, previsibilidade quanto ao que se decide e, principalmente, imparcialidade do órgão julgador. Principalmente, a imparcialidade do órgão julgador. Novamente, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos
e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Dever de fundamentação. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, nos casos nos quais a preservação, olha lá, do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o direito público à informação. Então aqui existe um cotejo constitucional dizendo, olha, a intimidade pode ser preservada, quando não prejudicar o próprio interesse público à informação, direito constitucional à informação. Então, se aquela questão, de alguma forma, é uma questão de interesse público, o interesse público prevalece sobre a intimidade. Ah, mas é uma questão de interesse meramente particular, que não guarda qualquer interesse público. Opa, a intimidade pode ser preservada. Então, perceba que o próprio Constituinte já estabeleceu esse cotejo entre dois direitos fundamentais, direito à intimidade e direito à informação. Direito à intimidade daquele envolvido na questão ali sendo sujeita à análise e do interesse da própria sociedade, não do curioso, não do fofoqueiro, da própria sociedade à informação. Então deve ser analisado se aquela questão ela transborda, e aqui vou utilizar a expressão que utilizamos lá na repercussão geral, ela transborda os limites de interesse meramente subjetivos. Essa questão ali, objeto de exame, de debate, daquela ação, daquele processo judicial, tem interesse meramente particular e a intimidade pode ser preservada, ou se ela tem interesse público. Isso é muito comum, por exemplo, nas questões relativas ao direito de família. Direito de família, o interesse é predominantemente particular. A discussão do marido, da mulher, guarda dos filhos. Excepcionalmente, pode surgir uma situação de que se tem ali algum interesse público, mas o interesse é predominantemente particular. Das partes envolvidas. Eu não tenho interesse em saber o que está acontecendo na sua família, por que você está se separando, questões relativas à guarda dos seus filhos. Não tenho. Isso é uma questão sua. Muita intimidade pode ser resguardada. Nós criticamos muito, inclusive, né, quando assistimos publicamente, principalmente quando se tem pessoas, chamadas de pessoas públicas envolvidas, bate-boca, público, discutindo separação, guarda de filhos. Isso é horrível. Isso é horrível. Quem gosta disso é revista de fofoca. Deve ser resguardada a intimidade. Agora, se existir ali interesse público à informação, a pessoa colocou na balança. Ali, digo, não na questão estritamente familiar. Então, se na questão debatida existir interesse público à informação, olha a balança. Ela vai pender para o interesse público à informação. Veja como dispõe novamente a Constituição. Olha lá. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação dos direitos fundamentais conflitantes. Direito à intimidade, interesse público à informação, colocada na balança, pende essa balança para o interesse público à informação, desde que a questão ali analisada tenha interesse público, o que não é o caso em exemplos citados, de questões que têm interesse estritamente privado, que interessam estritamente as partes naquele processo. Pluralidade dos meios de acesso à justiça. Aqui nós temos instrumentos que têm por objetivo garantir que a justiça chegue a todos. Mas a justiça, como eu venho dizendo, em última instância, ela garante a Constituição, garante a efetividade dos direitos fundamentais. Então, se a justiça não chega, por exemplo, naquelas localidades mais distantes,
se não chega às pessoas mais carentes, mais necessitadas, não é justiça. A Constituição não estará sendo efetiva, pois não se estará garantindo os direitos fundamentais constitucionais a todos. Então, são instrumentos que buscam ampliar o acesso à justiça, fazer a justiça chegar a todos. Não é só a pessoa ir à justiça, mas a justiça ir à pessoa. Veja o parágrafo 2º do artigo 107. Os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo de equipamentos públicos e comunitários. A justiça indo às pessoas. 115, parágrafo 1º. Diz lá. Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, serviços de equipamentos públicos e comunitários. Também Justiça do Trabalho. 125, parágrafo 7º. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, serviços de equipamentos públicos e comunitários. É a ideia. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se essas pessoas não conseguem chegar ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário deve chegar a essas pessoas. Uma pluralidade de meios que garantam o acesso à justiça a todos, na medida do possível. Federalização em caso de grave violação aos direitos humanos. Artigo 109, inciso 5A e parágrafo 5º. Compete aos tribunais regionais federais. 109. Compete aos juízes federais competentes, 109, processar e julgar, 5A, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Então, 109, 5A. 109, parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, pode suscitar perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Nós temos aqui um instrumento jurídico-político que tem por fim assegurar, no âmbito do Estado brasileiro, o cumprimento pelo Brasil, a garantia, a efetividade de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. Cuida-se de um incidente processual de deslocamento de competência. Federalização das causas relativas a direitos humanos. Necessário, para que ocorra essa federalização, o preenchimento de 3 pressupostos. Por quê? Essa federalização ela é excepcional e subsidiária, pois a competência ela é originária do Estado. Ela somente será deslocada para a Justiça Federal em caráter excepcional e subsidiário, quando houver necessidade, desde que presente 3 pressupostos. Primeiro, caracterização real de grave violação aos direitos humanos. Segundo, possibilidade do Brasil ser responsabilizado no plano internacional pelo descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. E terceiro, e muito importante, que decorre de interpretação lógica e teleológica do parágrafo 5º, terceiro requisito, já pacificado no âmbito do STJ, por exemplo, que é a demonstração objetiva, comprovada, da incapacidade dos órgãos estaduais, dos agentes públicos, da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, de promover, de garantir direitos decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, cumprir as obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, por questões políticas,
de parcialidade, ideológicas, por questões de pessoal, por questões materiais, por questões de pressão. Nesse caso, demonstrada faticamente, objetivamente, a incapacidade dos órgãos estaduais de promover a persecução penal, de investigarem, de processarem, de, eventualmente, condenarem eventuais culpados por graves violações dos direitos humanos, demonstrada essa incapacidade em caráter excepcional, subsidiário, quando necessário, será determinado deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. O legitimado para suscitar esse incidente de deslocamento de competência é o Procurador-Geral da República, legitimado exclusivo. E o Procurador-Geral da República ele atua também nos feitos criminais no STJ como custos legis. Então ele não é apenas legitimado a apresentar o IDC, incidente de deslocamento de competência, como ele também atua obrigatoriamente como custos legis. Órgão jurisdicional competente para julgar o IDC, e aqui muito cuidado para julgar o IDC, não a causa, STJ, Superior Tribunal de Justiça. Caso o IDC seja julgado procedente, o STJ determina o deslocamento de competência, a federalização, portanto, da causa, transferindo da Justiça Estadual para os juízes federais, artigo 109. Se julgado improcedente o IDC, não ocorre o deslocamento de competência, mantido, portanto, a competência no âmbito estadual. Vou citar dois casos aqui, talvez dos mais famosos incidentes de deslocamento de competência, em que o STJ não determinou o deslocamento. E não determinou por quê, nesses dois casos que eu vou citar? Porque o STJ entendeu que não ficou comprovado, nesses dois casos, a incapacidade dos órgãos estaduais de repressão, de persecução, para promover processo, para julgarem aquelas respectivas causas. Não ficou demonstrado objetivamente essa incapacidade. Consequentemente, o IDC, esses dois julgados improcedentes, mantido, portanto, a competência estadual. O primeiro, um dos mais famosos, o IDC número 1, caso da irmã Dorothy Stang, missionária americana, que trabalhava na Amazônia, principalmente na Amazônia do Pará, com reforma agrária, direitos dos povos indígenas, e ela foi brutalmente assassinada. Pediu-se o deslocamento de competência. O STJ, examinando o caso, disse: sim, se trata de grave violação de direitos humanos. Real. Preenchido o primeiro pressuposto. Sim, existe a possibilidade do Brasil ser responsabilizado caso não cumpra obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Sim, preenchido o segundo pressuposto. Porém, disse o STJ, não ficou demonstrado objetivamente que a Justiça do Pará, Polícia, Ministério Público, estivessem incapacitados por questão de falta de interesse político, questões ideológicas, parcialidade, falta de aparelhamento, de pessoal, que justificasse o deslocamento de competência. Pelo contrário, disse o STJ. Foi identificado o autor foi processado e foi condenado pela Justiça Estadual a 30 anos de prisão pelo homicídio. E o segundo IDC, não o número 2, mas o segundo exemplo, IDC 24, também um dos mais famosos, caso Marielle Franco, onde o STJ também julgou improcedente o pedido. E disse o STJ, no caso Marielle Franco, que, embora preenchido o primeiro requisito, grave e real violação de direitos humanos, homicídio da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e de seu motorista, então havia, sim, grave violação de direitos humanos. Também havia possibilidade do Brasil ser responsabilizado no plano internacional, embora
até a decisão do STJ, o STJ deixou claro, não tivesse tido nenhum movimento no âmbito internacional para buscar a punição do Brasil, não tivesse, não estava preenchido o terceiro pressuposto, pois ficou demonstrado na análise feita pela STJ que a Justiça Estadual, a Polícia, o Ministério Público estavam implementando da melhor maneira possível as investigações, que são altamente complexas. Digo são porque ainda estão em andamento. Já identificados os autores executores. Os mandantes ainda não identificados, até mesmo porque não se sabe se teve mandante distinto dos autores executores, mas sim investigado, já foram identificados, morreram, mas foram identificados. Uma investigação altamente complexa. Então a STJ disse, também nesse caso, Marielle Franco, que não estava presente o terceiro requisito, embora também tenha sinalizado que não estava presente o segundo. Consequentemente, julgou improcedente o IDC, não determinou o deslocamento de competência, não determinou a federalização dessa causa. Portanto, o objetivo da federalização, incorporado à Constituição pela emenda 45, é garantir, em última instância, a efetividade de direitos fundamentais, cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Tem uma questão colocada no STF, deve ser julgada ainda em 2023, quanto à inconstitucionalidade do IDC, alegando-se que violaria o juiz natural. E o principal argumento favorável é que não viola o juiz natural, por quê? Porque o juiz natural é a jurisdição do Estado. A jurisdição federal, ela é excepcional, secundária, mas também está prevista constitucionalmente em caráter excepcional, em caráter secundário, quando a jurisdição estadual se mostrar incapaz. E se ela se mostra incapaz, não há como se preservar uma possível competência originária para aquele órgão ou poder que não pode cumprir seus deveres constitucionais. É permitido dentro do sistema, porque tem previsão expressa, incorporada pela emenda 45, o deslocamento de competência, sem que se fira o princípio do juiz natural. E outro segundo argumento, alegado na ADI, que ataca o IDC, é dizer que viola a autonomia dos Estados. Não viola a autonomia dos Estados. Nós adotamos um federalismo de cooperação, onde todas as entidades da federação devem cooperar na promoção da Constituição, dos direitos fundamentais constitucionais, dos direitos fundamentais decorrentes de tratados. Nós temos, por exemplo, Força Nacional de Segurança, onde os membros são integrantes das polícias estaduais. Em nome do federalismo cooperativo. E como dito, não se determina o deslocamento de competência, não se determina a federalização se o Estado, através de seus órgãos, do Ministério Público, do Poder Judiciário, forem capacitados para atender à Constituição, para promover os direitos fundamentais, para cumprir obrigações decorrentes de Tratado Internacional de Direitos Humanos. Agora, não se pode preservar uma hipotética autonomia, que não é absoluta, se a entidade federativa se mostra absolutamente incapaz de atender à Constituição, de promover e proteger os direitos fundamentais, de cumprir obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Em nome do federalismo cooperativo é que pode ocorrer a federalização. Para garantir a força normativa da Constituição, dos direitos fundamentais e dos tratados internacionais de direitos humanos. Mesmo porque a própria Constituição, ela reconhece que integra o nosso sistema de direitos fundamentais não apenas aqueles expressos na Constituição, mas também os chamados não escritos ou implícitos, que decorrem de princípios ou do regime constitucional adotado. É aqueles
que importam mais ao caso, decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Veja o parágrafo 5º, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime ou dos princípios por ela adotados, são os implícitos ou não escritos, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, o Brasil está comprometido em garantir esses direitos. Deve cumprir obrigações decorrentes desses tratados. E essa obrigatoriedade alcança todos os entes da federação. Alcança, inclusive, a Justiça Estadual, os órgãos estaduais, o Ministério Público Estadual. E se esses órgãos, o CMP, o Poder Judiciário no âmbito do Estado, se mostrarem faticamente, objetivamente incapazes de cumprir essas obrigações, de cumprir a Constituição em última instância, é que, excepcionalmente, por uma necessidade concreta, fática, é que se determina, em caráter subsidiário, o deslocamento de competência, a federalização daquela causa, daquele caso concreto. Por fim, sistema de precedentes. E súmulas com efeito vinculante, que tem por finalidade garantir igualdade, aqui está igualdade, desculpa, igualdade, estabilidade e previsibilidade. Em última instância, garantir segurança jurídica. Veja o artigo 103-A da Constituição. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, veja que eu tenho reiteradas decisões conflitantes, o STF tem que decidir, repetir aquele entendimento. Poderá, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, ou seja, do STF no mesmo sentido, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Chama atenção aqui para um detalhe. O efeito vinculante, ele não alcança a função legiferante, a função legislativa, mas ele pode sim alcançar o poder legislativo. Imaginemos o seguinte. Imaginemos que você tem uma lei editada pelo Legislativo, estabelecendo um aumento para os servidores que integram o Legislativo. A STF decida que essa lei é inconstitucional. Não importa que motivo. Decide que essa lei é inconstitucional. Decisão com efeito vinculante. Ou edita uma súmula vinculante dizendo que aquela lei não pode ser aplicada. Uma lei, por exemplo, que permita a nomeação de parentes. Pronto. Diz que não pode ser aplicada. Edita a súmula vinculante. Pode o Legislativo continuar a aplicar aquela lei? Pode o Legislativo continuar a promover nomeações de parentes? Não, porque ele está vinculado. O efeito vinculante não alcança a função legislativa ou legiferante, pois não impede que o legislador edite uma lei de teor idêntico ou edite uma lei que viole aquela súmula. Essa lei editada, ela terá que ser objeto de controle eventualmente declarado inconstitucional. Ou seja, a função legislativa não é alcançada pelo efeito vinculante, mas o Poder Legislativo, em funções atípicas, pode sim ser alcançado pelo efeito vinculante, inclusive pelas súmulas vinculantes. Agora, a natureza jurídica das súmulas vinculantes. Nós temos divergência doutrinária quanto à natureza jurídica das súmulas vinculantes. Primeira corrente, Lênin Streck, defende a natureza legislativa. Tem força de ato normativo, primário, com fundamento direto na Constituição. Tem natureza legislativa. É o judiciário legislando em caráter excepcional com fundamento constitucional. Segunda corrente, Jorge Miranda, natureza jurisdicional. Por que jurisdicional? Porque ela se dá a partir de interpretações promovidas a partir de casos concretos, de decisões proferidas em ações concretas. Terceiro, Mauro Capelletti,
natureza sui generis, tertius genus entre atos legislativos abstratos e atos institucionais concretos. Por quê? Porque elas são fruto de decisões reiteradas em casos concretos, mas têm natureza abstrata, que a equipara a ato legislativo. Então seria, ou teria natureza sui generis, mista. Quarta corrente, STF. Natureza constitucional específica. Norma de decisão de caráter processual que uniformiza o entendimento do tribunal com força normativa e vinculante. Bom, pessoal, vamos fechar esse bloco e já voltamos.